Saudações a todos, como é que vai? Tranquilidade? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a este vídeo e vamos tentar deduzir o importante resultado do cálculo de que quando a função ela tem mais de uma variável, a direção na qual a função vai variar mais, vai crescer mais, é a direção do gradiente. Esse resultado é largamente aplicado em métodos numéricos e diversos conceitos aí, né, da física e tudo mais. Então, vamos atacar esse problema, né? O problema é muito bacana. E para isso, imagine aqui comigo que a gente tem uma função de três variáveis. A gente tem aqui, ó, x, y e z. A gente tem um determinado ponto aqui, R0, que tem coordenadas x0, y0 e z0. E aí a nossa função, nesse valor R0, ou nesse ponto R0, tem um certo valor, né? Um certo valor. Quando a gente varia o valor da função por uma certa direção, que eu vou indicar aqui como um vetor S, essa função muda o seu valor. Será que cresce? Será que decresce? Não sei. E o objetivo dessa demonstração é justamente mostrar que a direção na qual a função mais vai crescer é na direção em que o S ele é paralelo aí ao gradiente da função. O gradiente da função é um vetor construído com as derivadas parciais da função. Olha só. Dessa forma. Cada componente do gradiente é a sua derivada parcial correspondente. Então, tendo isso em mente, né? Rapaz, fiz uma rima aqui, foi sem querer, mas ficou bem repente, né? É assim mesmo. Mas então, o vetor S, a gente define ele como sendo um vetor unitário. Eu vou colocar as coordenadas dele ABC para ficar bem simples. E a gente está tratando aqui de uma função de x, y, z, ou uma função de um vetor R, né? Uma certa posição R. A gente quer então para mostrar que a direção de maior crescimento da função é o gradiente, a gente pode calcular a derivada dessa função em uma direção qualquer, S, né? E seria a derivada direcional dessa função, que é definida da seguinte forma. Ó, derivada da função f na direção S é um limite de h tendendo a zero de que, né? Tem um h aqui embaixo, f de r menos f de r0 dividido por h. Ou seja, a diferença é um ΔF sobre ΔX. É um ΔF sobre ΔX que nem a derivada de uma função de várias variáveis. Eu coloco aspas aqui, porque não é exatamente um ΔX, seria esse h aqui, ó, esse valor. Que aí está no espaço tridimensional já, né? Esse h que a gente mede aqui, né? Na verdade é representado pelo vetor S. E esse vetor S tem três componentes, assim como o vetor posição aqui que a gente está tratando. Então, a gente pode escrever isso em termos das componentes e observar o seguinte. Vai ficar o limite de h tendendo a zero de f de... Eu vou pegar aqui R0 mais h vezes o vetor unitário, né? A gente está estudando ali, menos f de R0. Olha só, já ficou um pouco mais parecido talvez aí com a derivada de uma função de uma variável só, né? Só que ao invés de ser simplesmente x mais h, né? Apareceu aqui uns vetores, né? A gente está tratando de funções que variam em todo o espaço. Então é necessário o conceito de vetores, né?
Mas a gente ainda pode colocar isso em termos de cada componente x, y e z, né? E aí que entra o seguinte. Ficaria o limite de h tendendo a zero de f de... Se a gente pegar R0 mais HS, seria a componente em x de R0, que seria o x0, mais H vezes a componente em x de S, seria o A. Ficaria aqui então Y0 mais HB, Z0 mais HC, tudo isso menos F de x0, Y0, Z0, e tudo dividido pelo H, né? Agora repare que nesse estudo, a nossa função f, ela já tem ela está aqui dependendo de um x0, que é pré-estabelecido, né? Posição que a gente quer medir a derivada, a gente quer calcular, na verdade, né? E o a também é pré-estabelecido, a direção que a gente está escolhendo ali para calcular a derivada, né? Uma direção determinada. A gente não colocou aqui o valor da componente, mas seria um valor pré-determinado, né? A gente coloca assim em A, B, C para ser o mais geral possível, ou seja, é pré-determinado, mas é um vetor que pode ser... podemos analisar outros vetores, né? Só variar o valor de A, B, C. Mas então, a gente começa a reparar que o f de x, y e z, nesse caso aqui, está da seguinte forma: f de x0 mais HA, y0 mais HB e z0 mais HC. Então, o nosso x está igual a x0 mais HA, o y está igual a y0 mais HA, HB, e o z está igual a z0 mais HC. Ou seja, em resumo, estudando, acabou que o x ficou uma função de h, tá vendo? O y também e o z também. Então, no fim das contas, a função f, que é uma função de x, y e z, é a função aí de f de x de h, y de h e z de h. Vou dar uma arrastadinha. Tranquilo? De certa forma, a gente pode escrever que o f virou um f de h. Só está dependendo do h, né? Já que o x depende de h, y depende de h e z de h. É tudo dependendo de h. Então, a gente observa aqui também que quando o h é igual a zero, o x é igual a x0, y é igual a y0 e o z é igual a z0, né? Então, esse termo daqui, ó, seria o f de h, certo? Com aqui o x de h, y de h e o z de h. E esse termo daqui, um f de zero. Afinal, quando o h é igual a zero, x igual a x0, y igual a y0 e z igual a z0. E olha aqui, o limite de f de h menos f de zero sobre h. Isso acabou virando uma derivada simples. Vou escrever aqui para ficar mais claro. H de tendendo a zero, f de h menos f de zero sobre h, né? Com a derivada simples aí no ponto h igual a zero, ou seja, df dh em h igual a zero. Mas nessa situação, o f originalmente é uma função aqui de x, y e z, né? Mas a gente viu que x é uma função de h, y é uma função de h e o z é uma função de h também. Então, para a gente computar a derivada de f com relação a h, a gente tem que somar todas as contribuições através da regra da cadeia. Olha só. Aí vai vir
df dx, dx dh, mais df dy, dy dh, mais df dz, dz dh. Olha só. Com a regra da cadeia estabelecida, e lembrando que x é x0 mais h vezes a é a componente em x, né, do vetor unitário, y é y0 mais hb, z igual a z0 mais hc. Se a gente deriva x com relação a h, vai dar simplesmente a, né? Então, olha só que viagem. Aqui é a, aqui é b e aqui é c. Então, isso daqui acabou sendo o quê? Df dx vezes a mais df dy vezes b mais df dz vezes c. Isso aqui a gente pode reescrever como o gradiente de f produto escalar com o nosso vetor unitário ali s. Afinal, a gente tem cada componente multiplicada uma pela outra, né? Aqui seria o gradiente df dx, df dy, df dz. E o nosso escalar, né, com o nosso vetor unitário, ABC, produto escalar é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, exatamente como está aqui em cima. Olha só que interessante. E aí que entra a parte abstrata do conceito de produto escalar. Que seria o quê? O produto escalar é a norma do gradiente vezes a norma do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora visualiza aqui geometricamente comigo. A gente tem um gradiente aqui, gradiente de f, e a gente tem o vetor s aqui. Esse aqui é o ângulo entre eles. Quando você acha que esse produto daqui vai ser máximo? Vai ser quando o ângulo for zero, né? Porque aí o cosseno fica com o valor máximo que é 1. E se o ângulo for zero, repare o que acontece com a nossa direção S. Olha o S aqui. Esse aqui é um ângulo zero, ou seja, a direção S é a mesma direção do gradiente da função. Olha só. Então, para concluir aqui, de uma maneira um pouco mais formal, vamos fazer um pequeno resumo, né, do que vimos. A gente calculou aqui a derivada da função f numa direção s e viu que isso é o gradiente escalar com o vetor s. Olha só. Isso é uma direção s qualquer, hein? Mas o produto escalar, ele também é o módulo do gradiente vezes o módulo do s, na norma em geral, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. E quando é que um produto dessa forma é máximo, né? O gradiente, em um determinado ponto, ele tem um valor específico, né? Isso aqui é o valor do módulo do gradiente no ponto lá R0 que você pré-estabeleceu, né? Que você quer calcular a derivada. O módulo do vetor S é 1, a gente pegou. Então, só quem varia aqui é o cosseno. Ele varia de -1 até 1. Né? Esse intervalo aqui. E o valor máximo do cosseno é 1, quando o ângulo é zero. Então, a gente conclui que para a derivada direcional ser máxima, o ângulo entre o gradiente e o vetor de direção deve ser zero. Ou seja, em outras palavras, a direção que você está derivando tem que ser a mesma direção do vetor gradiente. Olha só. Muito legal, né? Bonito como que. Bom, espero que tenha gostado aí. E um forte abraço. Se por acaso ficou alguma dúvida,
conte comigo aí nos comentários para esclarecer qualquer coisa de repente. Forte abraço, até mais.